Graça e paz, louvado e exaltado seja o Senhor, o Deus dos deuses. Lhe convido a refletir comigo, a meditar comigo nesta passagem bíblica que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever neste canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, a deixar seu comentário. Eu estou em uma campanha rumo aos 1000 inscritos e eu lhe convido a participar desta campanha. Não custa absolutamente nada, não custa absolutamente um centavo para você se inscrever, para você dar uma força. Eu lhe peço em nome de Jesus. Estamos em uma campanha rumo aos 1000 inscritos e eu lhe convido a se inscrever. Se você já se inscreveu, eu lhe agradeço e lhe peço, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e assim se inscrever no canal, ajudando no crescimento e na divulgação da palavra de Deus. Palavra de Deus que diz em Colossenses capítulo 1, ou melhor, capítulo 2 de Colossenses 2, versículo 1 ao versículo de número 8. A preocupação de Paulo com a igreja que estava em Colossos. Porque quero que saibais, isto é Paulo falando, escrevendo para a igreja que estava na cidade de Colosso. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Ele diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quer dizer, você percebe neste versículo que havia uma luta, que havia um combate, uma luta, uma disputa, uma peleja entre Paulo e algumas pessoas que queriam e que estavam implantando, pregando uma falsa doutrina, um falso evangelho, um evangelho de regras, um evangelho de normas, um evangelho criado por homens. E esta era a luta de Paulo. Este era o combate de Paulo contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinos. E ele vai dizer: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Olha aí, tanto a igreja em Colosso como a igreja em Laodiceia estavam sendo atacadas. E por quantos ainda não viram o meu rosto em carne. Olha a peleja. Olha a peleja que o apóstolo estava enfrentando. Falso ensino, falsa doutrina, falso evangelho estava sendo pregado, estava sendo anunciado já na época de Paulo, um evangelho que não estava de acordo com o evangelho que Paulo havia recebido diretamente do Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo disse assim: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho
que anuncio entre vós não é segundo os homens, porque eu não aprendi nem recebi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Através da revelação, o apóstolo Paulo recebeu o Evangelho e não há outro Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. O fundamento quer dizer a doutrina. O fundamento quer dizer a palavra. O fundamento quer dizer o evangelho. O evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro e não o homem. Você percebe que o evangelho pregado hoje e que desde a época de Paulo estava sendo pregado é um evangelho onde Cristo não é o centro, onde a cruz não é o centro, onde não se prega o que Jesus fez, não se ensina o que ele realizou na cruz, qual o efeito, qual o resultado da morte e da ressurreição de Jesus. Você sabia que não é ensinado, não é pregado essas coisas nas igrejas? Por quê? Porque a verdade liberta. E ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já tenho posto, o qual é Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que isso significa dizer? Isto significa dizer que o Jesus que estavam pregando na época de Paulo não era o mesmo Jesus pregado por Paulo. Paulo pregou um Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo pregou. Paulo anunciou um Jesus, o glorificado, aquele que subiu ao terceiro céu, aquele que levou Paulo ao terceiro céu, segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo anunciou um Cristo, não foi Jesus de Nazaré. Paulo não pregou, Paulo não ensinou. A mensagem de Paulo não é voltada para Jesus de Nazaré, mas para Jesus Cristo. E qual a diferença sobre isto? Há uma diferença muito grande. O que interessava para Paulo era o Jesus glorificado. A mensagem do Cristo glorificado, o que ele fez, qual o resultado da sua ressurreição e da sua glorificação. Esta era a mensagem de Paulo. Já havia outras pessoas, como Tiago, Pedro, João e os demais apóstolos. A mensagem deles era sobre Jesus de Nazaré. Era outro Jesus, diferente daquele que Paulo pregou. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele disse: porque se alguém pregar outro evangelho que nós não temos pregado, outro Jesus, outra doutrina, outro espírito, estava sendo pregado na época de Paulo,
outro Jesus, que não era o mesmo Cristo anunciado por Paulo. E as pessoas estavam aprisionadas na religiosidade. E esta doutrina, esta prisão doutrinária, estava chegando em Colossos e em Laodiceia, para levar a igreja, sabe a quê? A lei mosaica, levar as pessoas a viver uma vida cristã baseada em regra, baseada em normas. E o Jesus que Paulo anunciou, o evangelho anunciado por Paulo é viver pela fé. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que vivemos por fé e não por vista. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: mas o justo viverá da fé. Não é de jejum, não é de sacrifício, é pela fé. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena inteligência. Para quê? Olha que coisa linda. Para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, para que eles chegassem ao conhecimento do mistério de Deus e de Cristo, para que eles chegassem ao conhecimento da mensagem pregada por Paulo, para que eles chegassem ao conhecimento da mensagem do evangelho pregado por Paulo, era necessário que eles estivessem unidos à mensagem que Paulo estava anunciando. Olha que coisa linda. E estejam como? Unidos em amor e em todas as riquezas de quê? Da plena inteligência, da plena sabedoria. Para quê? Para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento estão em Cristo. O Cristo que Paulo anunciava, toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus estava depositados nele. Então qualquer pregação, qualquer ensino que não estivesse em Cristo era heresia. E é heresia. Qualquer pregação, qualquer ensino, mensagem que não estiver de acordo com os benefícios de Cristo, que não estiver de acordo com o que Cristo realizou na cruz do Calvário, é regra humana. Versículo de número
4. Quer dizer que Paulo, ele vem enfrentando o combate, versículo 1 de Colossenses 2, ele vem enfrentando o combate. Combate fala de combater, de lutar, de pelejar. Era uma peleja doutrinária, era uma peleja a nível de ensino, de conhecimento. Paulo ensinava uma coisa, havia um grupo ensinando outra coisa, havia uma guerra doutrinária, havia uma peleja acerca de conhecimento. E no versículo 4 ele vai dizer: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Havia um engano. Havia pessoas na época de Paulo pregando um evangelho de engano. Havia pessoas na época de Paulo pregando um evangelho mentiroso, enganoso, prisioneiro. E é diferente hoje? Não. Você sabia que existem pessoas pregando, anunciando um falso Jesus? Você sabia? É triste, mas é a realidade. É triste, mas é a mais pura verdade. O Jesus pregado, o Jesus ensinado, não é o da Bíblia. Não é. É um Jesus religioso. É um Jesus que coloca medo nas pessoas, que oprime as pessoas, que ameaça as pessoas, que faz chantagem com as pessoas, que obriga as pessoas. Você acha que esse Jesus é o mesmo Jesus pregado, anunciado pelo apóstolo Paulo? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não é o mesmo. E digo isto o quê? O que ele falou em cima. E digo isto que vocês estejam com o coração de vocês unidos à minha mensagem. Que vocês estejam com o seu coração unidos ao meu evangelho, ao mesmo Cristo que eu prego, para que vocês recebam o conhecimento do mistério de Deus e de Cristo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, com palavras sedutoras, com palavras motivacionais, com palavras emocionais, para mexer com o seu ego, para mexer com suas emoções. Tende cuidado para que ninguém engane vocês com palavras bonitas, com textos bonitos, com oratórias impactantes, com palavras impactantes, com palavras de efeitos. Cuidado. Este foi o alerta. E este é o alerta de Deus para a sua vida. Tenha cuidado com o que você ensina e com o que você escuta. Tenha cuidado. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza de quê? A firmeza de quê, irmãos? A firmeza de quê, minha irmã? A firmeza de quê? Da vossa fé. Fé em quem? Da vossa fé em Cristo. Da firmeza e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esta é a sua vocação. Servir por fé, não por regras, não por normas,
não por sacrifícios carnais, não por monte, não por jejum, isso é da carne, mas é por fé. A sua chamada é servir a Deus por fé. A sua chamada é servir a Cristo por fé. Aleluia. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Preste atenção nessa palavra aqui, por gentileza. O caso da igreja em Colossos não é o mesmo nosso. Infelizmente, o Jesus que nós recebemos, o Jesus que nos foi apresentado, não é o mesmo Jesus do qual Paulo está falando aqui. O Jesus que foi apresentado e é apresentado é um Jesus que coloca medo. Foi esse Jesus que eu conheci. Um Jesus que ameaça. Um Jesus que pune. Um Jesus que obriga. Um Jesus que persegue. Esse é o Jesus que eu recebi no início da minha fé. E por 8 anos eu servi a esse Jesus apresentado pela religião com medo. Porque quando você recebe o Jesus errado, quando você recebe o Jesus errado, o que coloca medo, o que ameaça, o que pune, o que faz chantagem, quando você recebe esse Jesus, você vive uma vida cristã com medo. Medo do próprio Jesus, medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, medo do anticristo, medo da grande tribulação, medo do fim do mundo, medo de perder a salvação. Por quê? Porque aprendemos errado, infelizmente. Eu me converti em 2004. De 2004 a 2012, eu vivi um evangelho de medo. Eu servi a um Jesus que me foi apresentado, um Jesus que ameaça, um Jesus que persegue, um Jesus que coloca medo. E por isso eu servia a Ele com medo. Hoje não. Hoje é diferente. Em 2012, deu início na minha vida um processo de transformação a nível de conhecimento sobre o verdadeiro Jesus, o Jesus bíblico, o anunciado por Paulo, o que foi revelado a Paulo. E hoje eu sirvo a Ele sem medo de diabo, sem medo de perder salvação, sem medo de anticristo, medo do fim do mundo, nada dessas coisas, mas eu tenho medo. Por quê? Porque o verdadeiro Cristo, o bíblico, me libertou. E hoje eu sirvo a Ele e estou firmado nele, na fé. Colossenses 2 e o 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes
o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados e confirmados, olha mais uma vez aqui, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Aleluia. Não é o seu caso, infelizmente. Se você tem medo de perder a salvação, esse Jesus Cristo aqui, esse aqui, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Não é o Jesus anunciado pelas igrejas não, tá? Esse Jesus do qual Paulo está falando, que a igreja em Colossos e a igreja em Laodiceia receberam, esse Jesus aqui não é o mesmo Jesus pregado pelas igrejas não, tá? É diferente. Não é o mesmo não. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar como? Pela fé. Enraizados e edificados nele e confirmados em quê? E confirmados em quê? Olha aqui. Na fé. Como fostes, olha aqui, como fostes ensinados. Eu lhe pergunto, você é ensinado? Você é ensinada a servir a Cristo por fé ou por medo? Reflita. Pense. Você tem medo da marca da besta? Você tem medo da grande tribulação? Você tem medo do anticristo? Você tem medo do inferno? Do diabo? Você tem medo de ficar para a grande tribulação? Se você tem esses medos, eu lhe informo que o Jesus que você recebeu, o Jesus que lhe apresentaram foi errado. O evangelho que você recebeu está totalmente errado. É por isso que você tem medo, porque você aprendeu errado. Eu também aprendi errado, eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo, porque a verdade chegou até mim. Os meus olhos foram iluminados pela misericórdia de Deus. A igreja em Colosso recebeu o verdadeiro Cristo. Recebeu o verdadeiro evangelho pregado por Paulo, anunciado por Paulo, de Romanos a Hebreus. Este evangelho aí, leia as cartas de Paulo e veja se está de acordo com o que a igreja prega. Veja se o Jesus pregado por Paulo, de Romanos a Hebreus, é o mesmo pregado pela igreja que você congrega. Leia, estude, pesquise, porque tenha cuidado. Olha aqui. Olha aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ei! Presta atenção. Se você está em uma igreja que domina a sua vida, que dita regras para você, você está numa prisão. Você está dentro de uma prisão. E você sabia que tem muitas pessoas dentro das igrejas, aprisionadas, vivem com medo, ansiedade, depressão, medo de Deus. Muitas pessoas estão assim. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição de quem? Dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você sabe, você tem noção de quantas pessoas vivem um evangelho que não é segundo Cristo, que é segundo os homens? Doutrinas de homens, ensinos de homens, preceitos de homens, que aprisiona as pessoas, coloca medo nas pessoas. Esta era a guerra de Paulo. Esta era a luta de Paulo contra o engano, contra o falso evangelho, contra o falso Cristo anunciado, contra a prisão psicológica que as pessoas estavam vivendo. Então que esta palavra habite em seu coração, medite nesta palavra, reflita nesta palavra e lembre-se, servir a Cristo não é medo. O evangelho não é medo, não é ameaça, é por fé. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de dar uma força. Estamos em uma campanha rumo aos 1000 inscritos e eu lhe convido a participar desta campanha, se inscrevendo, compartilhando e não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique na paz do Senhor.